Bem-vindo às dicas do Didu. Nós estamos aqui de novo, conforme o combinado. Ó, até o Carrilhão tá aqui, marcando presença. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com as nossas dicas e eu vou começar respondendo a pergunta do Felipe. O Felipe me escreveu perguntando a respeito de degustação às cegas, como é que ele deveria fazer. Eles estão em 5, 10 amigos, ele não sabe se serve um vinho de cada vez e todo mundo avalia, ou se serve todos e as pessoas avaliam e tal. Olha, Felipe, eu acho o seguinte, o ideal, na minha opinião, de degustação às cegas, realmente é de 5 a 10 pessoas, o ideal é 10 pessoas, porque aí com o dinheiro de uma garrafa, cada um compra uma garrafa, e com o dinheiro de uma garrafa você prova 10 vinhos diferentes. E aí você tem que estabelecer o que você está pretendendo. Vocês estão pretendendo, por exemplo, conhecer os estilos das castas, ou você está pretendendo degustar diversos vinhos da mesma casta de produtores diferentes, de origens diferentes? Você tem que definir isso primeiro. Eu acho que um primeiro passo muito interessante é você estabelecer uma faixa de preço, digamos R$100, e cada amigo vai trazer um vinho de R$100, seja branco ou seja tinto, você define, né? Se for fazer branco, todo mundo traz branco, se for fazer tinto, todo mundo traz tinto. E aí o ideal é que você, se você está no início, todos nós estamos no início, né? É tanto vinho, é tanta cultura e tanta informação, que só um arrogante mesmo para achar que sabe tudo. Então, no início, a coisa mais gostosa de fazer é um trazer um Cabernet, um traz um Malbec, um traz um Merlot, um Pinot Noir e assim por diante, na mesma faixa de preço. E não interessa a origem nesse momento. E aí o que vai se fazer? Essas garrafas devem ser cobertas e embaralhadas. Existem várias maneiras de cobrir a garrafa, desde embrulhar com um simples papel alumínio, ou você até ter umas capinhas, tem umas capinhas bonitinhas, e depois numerar. Algumas já são numeradas. As que são numeradas você deve pedir para alguém que não vai degustar para fazer a ordem das sacolinhas, das camisas, como chamam, tá certo? O importante é que ninguém saiba que vinho está degustando, que a amostra 3 era o Pinot Noir que ele trouxe. Isso é bobagem. Então, se bem que normalmente o Pinot Noir, a garrafa é borgonhesa, às vezes entrega. Mas de qualquer sorte, o importante é que essas garrafas sejam embaralhadas e você sirva tudo de uma vez. Põe na mesa, as pessoas vão se servindo. Se você não tiver muita taça, você pode ir cuspindo, põe um baldinho para cuspir, a pessoa prova, cospe, depois vai para o outro e assim por diante. E aí você anota as suas impressões, cada um anota, amostra 1, amostra 2. O parâmetro de notas eu não gosto, porque embora eu use na Confraria dos Sommeliers, nós temos uma ficha que depois eu até disponibilizei no meu curso de vinhos, também disponibilizei essa ficha, mas o que a experiência me mostrou é que a maioria das vezes os vinhos que eu mais gostei não foram os vinhos melhor pontuados. Olha que interessante, porque quando você estabelece padrões de avaliação, a coisa sai um pouco do teu gosto pessoal e entra numa coisa técnica. E o vinho, para mim, não é pontuação, o vinho é emoção. Nós temos que curtir a alegria de estar com os amigos, curtir o vinho, aprender, entender cada estilo. Depois dessa degustação, vamos supor que o preferido foi um Cabernet Sauvignon. Você imagine que legal, vocês podem fazer diversas outras provas às cegas com Cabernets de diferentes procedências. Pode fazer com diferentes estilos, com diferentes faixas de preço. Então é assim que funciona. Tá certo, Felipe? Espero que eu tenha ajudado você. A outra questão é da Fernanda. A Fernanda escreveu para mim perguntando: Didu, afinal esse negócio de barrica, é importante usar barrica num vinho ou não é importante? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque o vinho está sempre passando por fases de modismo e nós tivemos um modismo da barrica.
Acontece o seguinte, Fernanda, a barrica surgiu no passado como um meio de transporte. Era para isso que servia a barrica. Depois, com o tempo, foi se percebendo que os vinhos muito tânicos e muito estruturados, eles afinavam bem, eles evoluíam bem ficando em barrica, ficando dentro de uma madeira. E por que isso? Porque a madeira proporcionava e proporciona uma microoxigenação muito delicada, muito lenta. E isso varia conforme o tipo de madeira, o granulado dela. Hoje chegou-se à conclusão que os bosques de Allier na França são os melhores, produzem os melhores carvalhos para fazer uma barrica. E aí o que aconteceu? Os franceses começaram a usar direto em todos os vinhos, isso eu estou falando de coisa de 200 anos atrás, e aí o que acontece? Eles praticavam uma coisa sensacional chamada dessorbage. O que é o dessorbage? Dessorbage consiste em você fazer a sua barrica, a tonelaria faz a barrica, e você deixa essa barrica no tempo, ela fica aberta sem um dos tampos, ela toma chuva, ela toma sol, ela seca, ela umedece, ela torna a secar e assim por diante. Nesses 4 anos, fazendo o dessorbage, a barrica perdia aquele excesso de taninos e de resinas que muitas vezes são desagradáveis. Você vê qualquer árvore, se você fizer um corte, ela chora, né? Aquilo são resinas que escorrem do cerne da madeira. E aí o que aconteceu? Os vinhos eram feitos envelhecidos na barrica com o dessorbage, sem tratamento algum, era simplesmente o afinamento dessa microoxigenação. Nisso veio a moda da barrica, veio o Robert Parker, que adorava vinhos potentes, estruturados, muito carregados, e ele adorava o uso de madeira. O mercado americano começou a crescer demais e o americano quer as coisas rápidas. Desenvolveu-se lá o carvalho americano e desenvolveu-se também o sistema de torra da madeira, de tosta, né? Você faz a barrica e aí você tosta, bota fogo dentro dela e dependendo do tempo que fica no fogo e da intensidade de temperatura do fogo, você consegue resultados distintos. É muito interessante isso. Tipo assim, meia hora de fogo a tantos graus acaba dando no vinho sabor de chocolate, por exemplo. Bom, aí o que aconteceu? Virou uma indústria de sabores e flavorização do vinho que não tem nada a ver com aquela barrica antiga do dessorbage sem tosta nenhuma. Aí teve até aquela coisa de 200% de barrica. Faz um vinho, deixa 12 meses numa barrica nova e depois tira, põe de novo em outra barrica nova. Imagina isso. Enfim, virou um abuso disso que, graças a Deus, isso está passando. Hoje todo mundo já está preferindo um vinho com menos madeira ou com barrica usada, porque a barrica no segundo uso fica menos presente, no terceiro menos e assim por diante. Então, era uma coisa de invasão no sabor do vinho, que foi muito moda durante 20, 30 anos. Agora, graças a Deus, isso está passando e a gente está voltando ao antigo vinho mais elegante. Então, a barrica, Fernanda, serve para isso. Na verdade, o processo dela é de afinamento. Muita gente diz que ela aporta taninos. Ela aporta taninos se ela está exagerada, ou na tostada, ou se a barrica é muito nova. Gente que quer fazer dinheiro logo e já quer a barrica pronta, não tem paciência para fazer um dessorbage. Enfim, de qualquer forma, as boas barricas custam uma fortuna, coisa de 1.000 euros uma barrica para você afinar 300 litros de vinho. Então você imagina como isso encarece o vinho, tá certo? Então essa é a coisa da barrica, Fernanda, tá bom? Tá respondido? Bom, vamos aos vinhos, gente. Olha, eu começo com uma preciosidade que foi lançado agora, que é um vinho que o Catena fez especialmente para o Brasil, em homenagem ao bicentenário. Esse DV Catena é uma edição histórica e única, não vai se repetir, para comemorar o bicentenário da nossa independência. Para isso ele mandou aqui a própria filha dele, a Adriana Catena, que nunca tinha vindo oficialmente ao Brasil. Ela é um doce de pessoa, casada com um brasileiro, fala português muito bem
e na ocasião ela explicou o vinho no evento. Você quer ver que legal? E a Adriana é historiadora, vive em Londres, casada com um brasileiro, fala perfeito português, está se envolvendo mais nos vinhos agora. E a pessoa que conversou com ela aqui já viu, uma pessoa muito simples, muito simpática, bonita e catena. É um excelente partido, como vocês devem perceber. Bom, obrigada a todo mundo por estar aqui, é um prazer para mim estar no Brasil. Lamentavelmente estarei sem meu marido, sem meus filhos, mas espero que eles possam vir comigo a próxima. Então, hoje estamos aqui, estou muito agradecida a todo mundo. Vamos tomar um vinho que é em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil, que leva o nome do meu avô, Domingo Vicente Catena, que era um homem que gostava muito do Malbec. O pai dele gostava muito do Bonarda. Famosamente, quando eles se reuniam nos sábados com o pai, cada um levava seu próprio vinho. O bisavô levava uma garrafa de Bonarda, o avô uma de Malbec e meu pai de Cabernet Sauvignon. E assim eles se sentavam a almoçar. Então esse aqui é um blend do Bonarda e Malbec. Espero que vocês desfrutem muito. Então, o vinho é uma delícia. Eu provei essa mescla de Malbec com Bonarda e um toquinho de Petit Verdot, deu uma elegância muito grande ao vinho. E agora, eu guardaria ele um pouco mais. Ele é 2019, mas eu acho que ele ainda vai ganhar bastante nos próximos anos, tá certo? Gostaram da dica? Bom, eu queria apresentar para vocês agora duas dicas fenomenais que estão em promoção com preço baixíssimo. O primeiro é um Syrah Rosé do Languedoc, dá uma olhada. Essa semana, dentro desse festival de descontos aqui na World Wine, que vai até 31 de agosto, eu queria indicar para vocês essa delícia do Les Hôtes de Janeiro, um rosé de Syrah delicioso, uvas lá do Languedoc, um vinho que revela frutas vermelhas, cereja, framboesa, flores brancas, tem toques herbáceos, um vinho fácil de harmonizar com uma série de pratos, com os canapés, com pratos leves, os frutos do mar, enfim, aperitivos, uma delícia de vinho, uma bela acidez, um final de boca agradável, enfim, não perca inclusive é um vinho que tem uma seleção de vinhedos especiais lá do Languedoc, e olha, tem uma linha toda que vai estar em oferta. Tem o branco também, tem o tinto, e ó, é um rótulo sedutor, né? Dá vontade de tomar mesmo. Aqui na World Wine até 31 de agosto. Que tal, gente? Gostaram? Agora, no mesmo importador que está de aniversário e está com surpresas maravilhosas, descontos, tem uma outra novidade do Chile maravilhosa. Dá uma olhada. Essa semana, aqui dentro das promoções sensacionais da World Wine no seu aniversário, promoção que vai até 31 de agosto em todos os canais de venda deles, quero indicar um orgânico Carmener Las Abejas, uma delícia, uma belíssima compra. Ele tem 89% do Carmener, 7% de Syrah e 4% de Cabernet Sauvignon. É uma homenagem às abelhas que polinizam os vinhedos, vital para a nossa vida na terra. E esse vinho é uma delícia, especialmente com os grelhados. Eu sugiro a você que faça uma berinjela grelhada, se possível uma lasanha de grelhados vegetarianos, fica excelente, viu? A Carmener deu um grande up lá no Chile, vale você experimentar. Ele está com 50% de desconto, de 133 para 66,50. Então, eu trago também para você a sugestão de um branco lá de Portugal, das uvas Bical, Cercial e Cercialinho, que é uma uva que é o Cercial com alvarinho, que é uma uva raríssima e que é exclusiva do produtor. Inclusive, quem conhece vinho já sabe quem é o produtor. Mas por que eu estou trazendo esse vinho? Porque além dele ser um espetáculo,
Ele evolui como poucos vinhos brancos, trocando aquele charme e o frescor da acidez pela complexidade aromática e gustativa da evolução do vinho branco. Olha que bacana! Essa semana eu queria indicar para vocês aqui na Mistral esse Vinhas Velhas, o branco do Luiz Pato, Bical Cercial e Cercialinho. O Cercialinho é uma uva que só o Luiz Pato tem. É Cercial com alvarinho, que o pai dele resolveu plantar. É uma uva que só tem na Bairrada e só tem no Luiz Pato. O Luiz Pato está sempre inventando as coisas. Olha, esse branco tem uma capacidade de evolução impressionante. Eu já tive a oportunidade de provar as safras antigas dele e eu vou dizer, com o queijo evoluído ele fica um espetáculo quando evoluído. E quando novo é muito versátil para os queijos de massa mole, para os canapés, para as terrines, tão gostoso. E obviamente para os peixes, crustáceos. Você encontra na Mistral por R$220. Agora eu trago para vocês também, no mesmo importador que eu gosto demais, um vinho sensacional californiano que tem os cortes das uvas do Rhône. Esse produtor, inclusive, lidera lá um movimento de sustentabilidade chamado Rhône R, e ele produz maravilhas. Dá uma olhada nessa dica aqui. Essa semana eu queria indicar para vocês essa vinícola Tablas Creek, que ela é californiana e foi a primeira vinícola a elaborar lá nos Estados Unidos vinhos com as uvas típicas do Rhône, e inclusive liderar um movimento chamado Rhône R para falar sobre sustentabilidade. Esse Tablas Creek Vineyards, o branco Côte de Tablas Blanc, olha que interessante, ele tem 44% de Viognier, 29% de Marsanne, 19% de Grenache Blanc e 8% de Roussanne. Belíssima experiência para harmonizar com uma enormidade de pratos, os queijos, as terrines, os peixes, os crustáceos. Você vai encontrar aqui belo nariz, vai encontrar estrutura, frescor, belíssima experiência. Ele custa R$494 na Mistral. E já que nós falamos do Rhône, eu fui pegar uma dica do Rhône mesmo para vocês. Vocês sabem que lá no Rhône é comum eles misturarem um pouquinho de uva branca no vinho tinto, para dar frescor, dar um charme bem distinto. E é o caso desse Rhône aqui, que põe na Grenache um pouquinho de Claret. Olha que bacana, e é vinho biodinâmico, hein? Dá uma olhada. Qual é a dica essa semana aqui para mim? Então, a dica é Domaine des Terres Blanches de Grillon, e vinho tinto do Rhône. A safra é 2016. As uvas você vai ter Claret, Carignan, e isso é vinho que tem um pouco mais de corpo, que vai funcionar super. A Claret é branca, né? É isso. E eles lá, eles gostam de dar um toque de branco na tinta para dar mais frescor, uma acidez, uma vivacidade, né? Para dar um equilíbrio melhor, porque são regiões que são mais quentes. Isso é uma coisa muito bacana. Me lembro quando a primeira vez ouvi falar disso, fiquei surpreso. E realmente ela é uma coisa muito legal, né? Exatamente. Você harmonizaria com o quê? Aqui, como um vinho mais... Acho que como barriga de porco, por exemplo, ia funcionar muito bem. Boa. Cassoulet, que falamos... Cassoulet é um belíssimo prato, né? Exatamente. E que faixa... Fala, desculpa. Que é a versão francesa do prato brasileiro. Da nossa feijoada. Exatamente. Mas lá mistura o pato também com o porco, né? Com o porco, exatamente. Que é muito legal. E o feijão branco também fica... Eu gosto muito de cassoulet. Adoro também. E que faixa de preço que tá? Isso está saindo em torno de R$260. Bárbaro, bela dica, hein? Merci beaucoup. Obrigada, merci. Gostaram? Agora, que tal um Gamay da Bourgogne? Gamay da Bourgogne, não estou falando de Beaujolais, estou falando da Bourgogne, é um AOC Macon. E esse produtor é sensacional, vocês vão adorar saber. E sabe o que o importador me falou? Que no passado, quando os monges cistercienses baniram as uvas, todas tintas que tinham na Bourgogne, e ficaram só com a Pinot Noir, que é uma mistura da Pinot com a Noirian, né? Já falei isso para vocês. Essa
Pinot Noir, na ocasião, eles baniam. E teve produtor que foi ameaçado de morte se plantasse Gamay lá na região. Imagina isso, dá uma olhada que legal. Gefra, qual é a sua dica hoje para mim aqui, hein? Alors, minha dica dessa vez é produtor da Bourgogne que propôs esse Macon Rouge. Clotilde Davene. Ela que tem aquele... Isso. Exatamente. Ela é craque, essa mulher. Ela é incrível, E aqui, que uva nós temos aqui? 100% Gamay. Gamay, adoro Gamay. Então, tá tudo a elegância de produtor da Bourgogne, como essa coisa da fruta da Gamay, funciona muito bem. Porque no passado disse que tinha muito Gamay lá por conta do clima, e agora há pessoas que acham que vai voltar um pouco mais a Gamay, né? Vai voltar. Mas foi quase proibido pelo... Isso os monges. Os monges, o Duque de Bourgogne, na verdade, que não gostava, que estava ameaçando de morte as pessoas que estavam plantando Gamay. Chegou a esse ponto? Chegou nesse ponto. Mas é uma grande uva, eu acho que ela tinha que ter mais prestígio, é uma delícia. É fantástico. E versátil, né? Você harmonizaria com o que, Gefra? Isso, como muito boas terrinas, queijos, feijoada, isso vai funcionar muito bem. Sanduíches, exatamente. Que faixa de preço, Gefra? Isso está em torno de R$160. Belíssima compra. Merci beaucoup. Je vous en prie. E o que você me diz se eu te der uma dica de 2 vinhos argentinos de um produtor do século XVII, hein? Dá uma olhada nessas 2 dicas aqui. Essa semana eu queria sugerir para vocês, lá na Grand Cru, esse Chardonnay elegantérrimo. Ele realmente é muito classudo, encorpadão. Ele passa por barricas de carvalho, tem aquele toque amadeirado, sedutor, aquele amendoado, tem toque amanteigado, muito floral, muito gostoso, sedutor mesmo, que é o Dom Nicanor. Ele está aí na faixa dos R$ 179,90 e é um vinho de uma versatilidade incrível, né? Um vinho suntuoso, além dos pratos tradicionais que a gente sempre indica, os peixes mais elaborados, as massas com molho branco, os risotos. Ele fica muito bom também com um fondue de queijo, vai ficar excepcional. Não perca essa oportunidade, R$ 179,90 na Grand Cru. Minha dica essa semana lá na Grand Cru é esse Neto Senetiner. Esse produtor é tradicionalíssimo, né? Vocês estão vendo aqui desde 1888. E esse Cabernet Sauvignon, que está na faixa aí dos R$ 115,90, é a minha dica essa semana, porque eu gosto demais dos Cabernet Sauvignon da Argentina. A gente está habituado mais com Chile, mas os Cabernet argentinos são muito elegantes, têm grande frescor, e esse produtor tradicionalíssimo faz muito bem. Ele, como eu falei, está na faixa dos R$ 115,90 e é um vinho que harmoniza com uma série de pratos. Ele é bom no churrasco, ele é bom com as carnes de panela, ele é bom até com os nossos pratos triviais do dia a dia, das pessoas comuns, aquele arroz, feijão com uma verdurinha, uma batata frita, fica maravilhoso. Aproveite! E agora, gente, eu trago ainda 2 lançamentos chilenos, um Cabernet Franc e um Syrah de produtor francês renomadíssimo, cara de Premier Cru Classé. Vocês já sabem qual é? Dá uma olhada nesses 2 lançamentos, que sensacional! Minha dica essa semana para vocês aqui na 20 Vinhos, esse espetacular Los Vascos Cromas. É um Cabernet Franc Gran Reserva 2019. Gente, esses vinhedos que pertencem ao Barão de Rothschild Lafite, lá de Bordeaux, eles que sabem tudo de vinho, né? Acharam um solo de argila e granito e fizeram esse vinhedo começou em 2009 e depois, quando ele tiver 20 anos, vai fornecer uvas para o famoso Ledis. Que tal? Esse aqui é um espetáculo de Cabernet Franc, que fica 12 meses em carvalho francês com afinamento, e você encontra aqui na 20 Vinhos por R$ 289. Não pode perder.
E eu queria indicar também do mesmo produtor, do Barão de Rothschild Lafite, lá de Bordeaux, pessoal que sabe tudo de vinho de classe, esse Syrah Gran Reserva da linha Cromas. Outro espetáculo que custa R$ 289, desse vinhedo lá em Colchagua, que foi implantado em 2009. Quando ele tiver 20 anos de idade, ele vai fornecer uvas para o famoso Ledis. São terrenos de argila com granito, e esse vinho, esse Syrah espetacular, com um nariz maravilhoso e sedutor, fica 12 meses em carvalho francês, em afinamento, e é um espetáculo de vinho que você encontra na 20 Vinhos. Não perca essa oportunidade, é lançamento. E para quem acha que acabou, não acabou não. Porque outro dia eu já falei para vocês, quando eu tenho urgência, eu tenho um cavista aqui na Granja Viana, que é a Vino e Sapori, do meu amigo João Clemente. E eu fiz um macarrão aqui para uns amigos e descobri que eu estava sem Chianti na minha adega. Olha aqui, que pecado, isso não se faz, a gente sempre tem que ter um Chianti à mão. Chianti é aquele vinho, aquela Sangiovese com aquela força e aquela acidez sedutora, que não tem nada melhor para um molho de tomate. Você pode arriscar o que você quiser, um Sangiovese vai sempre ganhar, porque a harmonização é clássica. E aí eu fui correndo lá para pegar um Chianti. E eu não peguei um, peguei dois, porque os dois eram muito bons e muito abaixo do preço. Dá uma olhada, que dicas boas lá do João Clemente. João Clemente, estou sem Chianti em casa, bicho. O que você vai me recomendar aqui? Então, quero 2 Chianti. Então, hoje separei 2 para você. Um Palazzo Chianti, tá? Um vinho de R$89. Pô, que tá? belíssimo preço. Belíssimo preço. Tá difícil conseguir um Chianti nessa faixa de preço com essa qualidade. Pois é, que legal. E depois o Sangiovese, também da Toscana, obviamente, tá? Esse é um pouquinho mais caro, é R$98, um pouco mais encorpado. Tudo mais isso? frutas, 98, meu? Mas se chorar, tem um descontinho de R$2. Olha, Vino e Sapori, gente, dá o seu WhatsApp. Falou, aí. gente. Aí, 11 99 600 7071. Aguardo você. Então, pessoal, gostaram? Era isso. Eu sugiro que você vá pegando essas dicas, vai fazendo a sua adega. Já comentei isso com vocês, a gente não faz adega de uma vez. A adega é como os móveis da casa. Você achou uma poltrona que você gostou, você compra. Aí você tem um puff bacana, você tem um canapé. É assim que a gente monta as coisas da gente. E a adega é a mesma coisa. Você não monta uma adega e abastece de vinho. Você vai fazendo aos poucos, beber um vinho, gostou, compra meia dúzia, compra de um vizinho para ver como é que é, e vai fazendo a sua adega. Essas dicas é para isso também, tá certo? Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, isso nos ajuda muito. E você também pode se inscrever. Você se inscrevendo, você vai ser avisado, porque acende aqui essa campainhazinha. Onde é que é? Aqui? Aqui, ó. Acende essa campainhazinha e você é avisado que tem vídeo novo. E olha, compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. O vinho foi feito para o nosso prazer, ele não foi feito para ditar regra de etiqueta social. Agora, é claro que o vinho decantado direito, tomado na taça correta, ele melhora, isso é inegável. Mas tome o vinho do jeito que você quiser, o importante é você curtir com alguém que você ama, porque o vinho faz bem, o vinho alegra o coração da gente, rejuvenesce, deixa a gente feliz, além de fazer bem para o coração, para a digestão, faz bem para tudo. Eu tomo vinho direto. Saúde!